cara, tem questão que pode ser mais delicadinha, mas... como agora vocês já estão mais acostumados, a matemática vai continuar simples, então, teoricamente, vai ficar mais tranquilo. Ô, galera, obrigado pelos colegas reorganizados que estão me ajudando a não esquecer de corrigir exercícios. Faltou, então, o 6 da página 56. O equilíbrio é uma situação física comum no nosso cotidiano. Os engenheiros, por exemplo, ao elaborarem muitos de seus projetos, estão constantemente atentos para atender adequadamente às condições necessárias e suficientes para que o equilíbrio ocorra. Assinale entre as alternativas a seguir aquela que apresenta um corpo em equilíbrio. Cuidado, hein, gente? De acordo com a primeira lei de Newton, equilíbrio pode se apresentar de duas formas. Quais? Repouso e qualquer uma dessas duas coisas é equilíbrio. Um brinquedo em movimento circular uniforme preso a uma corda. É repouso isso? É MRU? É retilíneo? Não, é curvilíneo, olha de cima. Né? Um cara que faz curva jamais estará em equilíbrio, porque vai ter uma força resultante atuando nele, chamada de força centrípeta. Então, um cara que faz curva nunca está em equilíbrio. Um satélite em órbita em torno da Terra. Mesma coisa, vai descrever um movimento praticamente circular uniforme. Então, tem força centrípeta. Né? Um livro no ponto mais alto de uma trajetória quando lançado verticalmente para cima. Olha lá, quando o livro atingiu a parte mais alta, ele estava em equilíbrio? Estava em repouso, né? Certo? Mas só o repouso não basta. Ele tem que continuar em repouso. Tem que estar em repouso e continuar. Ele tem que se manter em repouso. Ou tem que se manter em MRU. Um cara que tem MRU e de repente para, ele não está em equilíbrio. Se ele está em MRU, ele deve continuar. Se ele está parado, ele deve continuar. Não basta estar parado por 1 milésimo de segundo e já está em equilíbrio. E a prova disso é que não era força resultante zero quando ele parou. A Terra continuava atraindo o livro quando ele estava no ponto mais alto. Então existia uma força resultante, a força peso, mesmo quando ele estava parado. Esse item foi perigoso, eu confesso. Esse itemzinho ali foi bem perigoso. A perguntinha capciosa aquela ali. Letra D. Uma bola que se movimenta em uma trajetória parabólica após ter sido chutada pelo goleiro em um jogo de futebol. Bum, aí vai a bola. E aí, isso é equilíbrio? Não é em linha reta, não é com velocidade constante, certo? Não está parada e não continua parada. Tem que ser a letra E, tem que ser. Um elevador em movimento vertical com velocidade constante. Elevador, movimento vertical, velocidade constante. Não importa se está subindo ou se está descendo, isso é uma situação de equilíbrio. Show de bola. Depois, na página 57. Que bela manhã, meu aprender física. Segundo a primeira lei de Newton, é correto afirmar que, letra B, uma partícula com o módulo de sua velocidade constante tem a força resultante agindo sobre ela nula. Pulei. Uma partícula com o módulo de sua velocidade constante tem a força resultante agindo sobre ela nula. Dá até vontade de dizer que sim, né? Mas quando um cara está fazendo uma curva com a velocidade constante em módulo, ele não está em equilíbrio, né? O contra-exemplo para isso é o movimento circular uniforme. A velocidade é constante em módulo, mas o vetor velocidade está mudando. Então a velocidade está variando em direção e sentido, né? Por isso que ficou falso esse item B. Perigoso esse item B. Eu marcaria um asterisco do lado dele. Letra C. Uma partícula com o módulo e o sentido de sua velocidade constantes tem a força resultante agindo sobre ela nula. O módulo e o sentido. Mas força é uma grandeza que possui que características? Vetorial. E quais são as características de um vetor? Tem 3 características de um vetor importante. Direção, módulo e sentido. Se a direção mudar, já é alguma mudança na velocidade, né? Ele deveria nos caracterizar que as 3 coisas têm que ficar constantes. O vetor não pode sofrer alteração nenhuma. E ele só falou que era o módulo e o sentido.
Ele não garantiu que a direção é a mesma. Por isso que eu mais uma vez não vou poder afirmar que é nula. Essa questão, esses dois itens aqui é um perigo. Letra D. Uma partícula com a direção e o sentido de sua velocidade constantes tem a força resultante agindo sobre ela nula. Direção constante, sentido constante, mas o módulo pode estar variando, né? Então vai ter aceleração. Se tem aceleração, vai ter que ter força. Não pode ter força nula. Letra E. Uma partícula com um módulo, a direção e o sentido de sua aceleração constantes tem força resultante agindo sobre ela nula. Agora falou, né? Do módulo, da direção e do sentido, né? Mas em vez de falar de velocidade, falou de... E um corpo que tem aceleração está mudando de velocidade, ao menos em módulo. E aí tem força agindo sobre ele. Então o módulo é variável? O módulo vai ser o módulo da velocidade é variável, não da aceleração. É que ele não falou que era velocidade, que era constante. Ele falou da aceleração. Tu vê, ele trocou. Se tivesse no lugar da palavra aceleração velocidade, estaria correto. Ficou claro então que eu pulei o item A para que tu não bloqueasse o raciocínio nos outros itens, já sabendo que o A era o verdadeiro. E isso de acordo com a apostila, né? Vamos ver se realmente, de repente, a apostila errou. Acontece. Letra A. Uma partícula com o módulo, a direção e o sentido de sua velocidade constantes tem a força resultante agindo sobre ela nula. Um cara que tem módulo, direção e sentido constante é um cara que está em MR, o movimento retilíneo uniforme, equilíbrio. Realmente, confirmamos que era a letra A que era verdadeira. Eu odeio quando a A é verdadeira. Questão 2. Já considerado como tradição no maior São João do mundo... Ah, tá ali a explicação. Universidade Estadual de Pernambuco, será? Paraíba, né? Vou ver. Manja muito de geografia. Já considerado como tradição no maior São João do mundo, o trem do forró, eita, é uma das atrações de grande sucesso da programação da festa de Campina Grande. Nele, as pessoas fazem uma viagem com destino ao município de Galante, embalados por trios de forró e muita animação nos vagões de transporte. Um casal que se divertia intensamente numa das viagens sentiu uma certa dificuldade em acertar o passo do forró, pois ora eram balançados para frente, ora eram balançados para trás, ora para trás. E quando o trem realizava curvas, sentiam-se deslocados para fora das mesmas. Assinale a alternativa que apresenta o conceito ou princípio que está relacionado ao que ocorreu com este casal forrozeiro. E aí? De baixo para cima. É o princípio da incerteza de Heisenberg. Hã? Como é que vai ser? Não quer te explicar essa porcaria? Não pode ser. Heisenberg é o... Mas eu preciso te contar o que é esse princípio. Esse princípio já gerou discussões mundialmente famosas. Inclusive o Einstein já foi contra esse princípio que hoje é considerada uma certeza na física. Uma certeza absoluta da incerteza? Não, o princípio da incerteza é considerado certo hoje na física. Foi isso que eu quis dizer. Sabe o que trata esse princípio? Imaginem que eu tenho um elétron passeando aqui na sala de aula. E eu vou fazer uma experiência física para descobrir a posição e a velocidade desse elétron. Quando nós começamos a tentar fazer esse tipo de observação, observar a velocidade e a posição de um elétron, nós tivemos um resultado assustador. Quanto mais precisa era a medida da velocidade do elétron, menos precisa era a medida da posição. Se eu soubesse com 90% de certeza a velocidade do elétron, eu só tinha 1% de certeza na sua posição. Mas, se eu calculasse com grande precisão a posição, 95% de precisão na posição do elétron, aí a velocidade tinha uma precisão baixa, 2%, sei lá. Quanto mais precisa era a medida da velocidade, mas menos precisa era da posição. E quanto mais precisa era a medida da posição, menos precisa da velocidade. A galera achou no começo que esses equipamentos que nós estamos usando é uma merda. Vamos melhorar esses equipamentos. Melhoraram os equipamentos. Mas não era só calcular um e outro e depois... Mas aí é que tá. Como é que tu sabe onde é que o elétron tá? Tu não vê onde lá o elétron. Marca e pega uma régua. Não é assim. Um elétron é a partícula atômica que te compõe. Tu é feito de nuvens eletrônicas, lembra? Então esse é o detalhe. Como é que se faz para descobrir onde é que o elétron tá?
Então tem que estar no laboratório, tem que jogar uma onda eletromagnética no elétron, ver ela refletir, captar ela. É uma encrenca técnica. Certo? Não é uma coisa lá, mede lá, mede onde é que o bicho dá. Mas- Bota o velocímetro no elétron, não é assim. O elétron não tem velocímetro. Otávio, se eu calculasse cada um com 50% de certeza. Tudo bem, funciona. Só que aí eu, na verdade, não sei onde é que o cara tá, né? 50% de certeza é 50% de incerteza. Concorda comigo? Na física, nós precisamos saber as coisas com mais precisão do que 50%. O prédio cai se eu tiver só 50% de certeza nas tensões que estão nas vigas. As pessoas morrem. Então, não, é bacana, a pergunta do amigo foi perfeita. Eu posso fazer o cálculo com incerteza boa nos dois. O que eu não posso é aumentar a precisão de uma coisa sem diminuir a precisão da outra. No começo, a galera achava que era problema dos equipamentos. Foram melhorando os equipamentos e a incerteza continuava. Quando Heisenberg disse essa ideia, mas eu descobri porque isso está acontecendo. Não é porque os nossos equipamentos estão errados, é porque Deus criou a natureza assim. Einstein não admitiu essa ideia e começou a defender que o princípio da incerteza estava errado. Chegou um momento que Max Planck, que era um dos gênios da física que defendia o princípio da incerteza de um cara anterior, Heisenberg, fez uma discussão pública com Einstein. Max Planck de um lado, Einstein do outro, começaram a discutir publicamente numa não sei qual universidade que eles estavam na ocasião. Então imagina, né, os alunos todos, hoje o Einstein e o Max, cara, vão vir aqui e vão discutir sobre isso da certeza. Eu fico imaginando, isso está descrito, né, nos anais aí da física, a conversa dos dois. E aí o Einstein uma hora solta uma frase que até hoje é mundialmente famosa. Ele falou para o Heisenberg: eu não acredito no princípio da incerteza, pois para mim Deus não joga dados. Foi assim que o Einstein respondeu para o cara. Quando Newton veio iluminar o mundo com as leis de Newton, nós achamos que dava para calcular tudo nessa vida. Basta tu me dar as condições iniciais do universo agora, eu retrocedo no tempo e sei como seria o universo 10 bilhões de anos atrás. A física newtoniana ela é determinística, ela nos permite prever o futuro. Só que quando nós fomos investigar as partículas subatômicas, nós vimos que as leis de Newton falham lá. A natureza não é determinística. Sim, Deus joga dados. Tem fenômenos na natureza que podem ocorrer de um jeito ou de outro, e não dá para precisar de que maneira ele vai ocorrer. Tudo tem uma certa incerteza no mundo microscópico. O princípio da incerteza de Heisenberg existe. Que viagem! Isso foi um balde de água fria nos deterministas, nos que acreditavam que a física podia prever tudo com precisão máxima. Einstein, no final da sua vida, confessou: para mim, um dos meus maiores erros na vida acadêmica foi não ter percebido o princípio da incerteza antes. Tu vê que legal, o próprio Einstein, que foi considerado um dos maiores gênios da humanidade, né, cometeu erros, né, importantes, de acordo com ele próprio. Mas, Otávio, tá, então, qual o sentido disso? Tipo... O sentido disso é prático. O sentido disso é simples. Para que eu possa ver um objeto, tem que ter luz batendo no objeto e refletindo para o meu olho. Eu vou te ensinar isso na ótica. Também vou te ensinar que a cor vermelha deste objeto não vem do objeto, vem da luz. A cor dos objetos não vem do objeto, vem da luz que bate nele. Prova disso que se eu desligo a luz não tem cor. Tudo bem para vocês? Vou te ensinar isso. Um elétron é uma partícula ínfima. Quando ele recebe um fóton de luz, é que nem pegar uma bolinha de tênis que está passando e jogar uma bolinha de ping-pong nela. Ela vai ser desviada. Sacou? Uhum. Ou seja, imagina que tem uma bolinha de tênis passando na sala de aula. Mas eu não... Ui, desculpa, meu amor. Me perdoa, não era o que eu Desculpa. Só de raspão. Cara, eu tinha o hábito de, quando o cara estava viajando, de jogar forte o giz no cara. Eu tinha o hábito de fazer isso, quando não um apagador nos pés. E uma vez eu acertei no olho da guria. Aí eu parei. Babaquice sempre dá merda. Certo? Mas não foi o objetivo, me perdoa, meu irmão. Já limpou, meu nariz vai ser salvo. Olha só, o negócio é o seguinte. Tem uma coisa passando pela sala de aula. Só que eu não enxergo essa coisa, porque ela é muito pequena. Como é que eu posso detectar a presença dela? Eu posso pegar uma outra partícula que está na minha mão, no meu equipamento, bem pequena também, e mirar para acertar nela, né? A maneira como essas duas partículas se chocarem, quando eu pegar de volta a partícula que eu joguei na outra que eu estou querendo descobrir onde está, a maneira como ela voltou para mim vai me dizer informações sobre a partícula que eu estava querendo detectar. Ou seja, para eu poder saber a velocidade e a posição de um elétron, eu tenho que jogar uma partícula de luz nesse elétron. Essa partícula de luz vai se refletir no elétron e eu capto essa partícula de luz e faço cálculos para saber a velocidade e a posição. Só tem um detalhe.
Para eu poder saber a posição do elétron, eu vou ter que jogar uma partícula de alta energia, de baixo comprimento de onda. E isso vai alterar a velocidade do elétron enormemente. Já se eu quiser saber a velocidade do elétron com precisão, eu vou ter que jogar uma partícula de baixa energia nesse elétron. Só que uma partícula de baixa energia, ela tem um comprimento de onda grande, então eu não sei exatamente onde é que ela bateu no elétron. Por isso, na verdade, a natureza é engendrada de uma maneira tal que na prática é impossível detectar ao mesmo tempo a velocidade e a posição de um elétron. É desconfortável, e na verdade não era nem para estar discutindo isso contigo. Eu só estou plantando uma semente no teu coração, porque eu só vou voltar a falar disso no final do terceirão. E lá no final do terceirão, se não tiver plantado essa semente, tu vai esquecer uma semana depois da aula. Princípio de Heisenberg. Último comentário sobre esse princípio. Professor, como é que eu vou jogar uma partícula de energia para descobrir a posição se eu não sei onde a coisa está? Eu jogo várias delas e capto várias delas sendo refletidas. Uma delas vai ser refletida, por sorte, eu atinjo a partícula. E aí, vendo aquela que se alterou de posição, eu calculo a posição da outra. Eu poderia jogar várias bolinhas de ping-pong. Poderia fazer um canhão de bolinhas de ping-pong, passa a bolinha de tênis, eu vou lá e... Aí uma dessas bolinhas de ping-pong bate na bolinha de tênis e aí ela vai me mostrar onde é que estava. Boa tua pergunta, garoto. Não seria mais fácil só jogar uma onda com alta precisão e depois com baixa precisão? Mas aí uma hora, como é que eu faço isso ao mesmo tempo? Eu tenho que fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Eu posso uma hora medir a velocidade com precisão e não saber onde é que está o elétron, e outra hora medir a velocidade sem saber a posição. Só que eu quero saber ao mesmo tempo a velocidade e a posição. E um experimento altera a informação do outro experimento. Certo? Bacana, é chatinho, né? A natureza, Deus foi cruel ao criar a natureza em alguns aspectos. Por isso que eu amo física. Vamos que vamos, me perdi levemente, onde? 57. Me desculpa, só uma coisa. Tem átomos que tem mais de um elétron, certo? E se jogasse... que tem um elétron só, na verdade. E se jogasse uma partícula com alta precisão para um lado e uma baixa para o outro e bater em mais, bater em vários elétrons e saber ao mesmo tempo? Mas eu não quero saber a posição e a velocidade de elétrons diferentes. Eu quero o mesmo maldito elétron passeando ali. O elétron ele passeia como se fosse uma onda, ele está indo para lá. Se eu jogo um fóton, que é menorzinho que o elétron, com alta energia, aí eu vou saber a posição com precisão. Só que aí esse fóton vai mudar a velocidade do cara. Ou eu uso uma partícula de baixa energia que vai me entregar a velocidade com precisão, mas como ela tem um comprimento de onda maior, eu não vou saber exatamente onde ela atingiu o elétron. E aí eu não sei a posição. Não tem como eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, infelizmente. Mas é algo que a gente tentou durante muito tempo. Até que a gente se convenceu de que, na verdade, não era problema dos equipamentos. Os equipamentos melhoravam 1 milhão de vezes a precisão. E o princípio e a imprecisão nos resultados era igual. Ele, pô, não é possível? Se meu equipamento ficou muito melhor e a imprecisão no resultado continua igual, única explicação, Deus criou essa imprecisão. A natureza não permite que essa imprecisão seja violada. Mas, gente, já fugiu agora do contexto. Vem com o apoio que eu te ensino o princípio de Heisenberg. Te ensino a teoria da relatividade e tudo mais. Parabéns. Fala, meu querido. Então a física não pode explicar quase tudo da natureza. A física tem coisas que ela explica assim, ó. Tem 40% de chance de ocorrer isso e 60% de chance de ocorrer aquilo. E não tem como precisar qual coisa vai ocorrer de fato. Ótima colocação. Fala, meu amor. Desculpa a demora.